locais do mundo moderno, onde uma pessoa ainda pode desaparecer sem deixar rastro, é o deserto do Saara. Uma equipe de jovens caçadores de fósseis se aventura na vastidão. Aqui, onde talvez nenhum homem tenha posto os pés, um animal desconhecido aguarda para ser descoberto. O cemitério africano dos dinossauros. O Saara é o maior deserto do mundo. São quase 8 milhões de quilômetros quadrados de areia. Paul Sereno, um paleontólogo da Universidade de Chicago, procura um oásis de ossos no norte da África. Poucos estrangeiros exploraram esta área. Muito menos caçadores de fósseis. Para um paleontólogo como eu, a África é a grande fronteira do desconhecido. Você cava e tudo que você acha é novo. Com o que se acha aqui, é possível contar a história de todo um período. É um lugar onde se descobre muita coisa. O Saara é um dos locais menos hospitaleiros da Terra. Até hoje, saíram poucos ossos daqui, e um número menor ainda de caçadores de ossos enfrentou estas areias. Procurar fósseis no Saara é como tentar achar uma agulha num palheiro do tamanho. E as agulhas acabam sendo achadas. Quando uma expedição inglesa entrou no Saara em 1990, à procura de fósseis de peixes, Paul Sereno foi junto, procurando ossos de dinossauros. Ele encontrou, por pura sorte, uma grande área onde os ossos fossilizados pareciam espetados no chão a perder de vista. Ele chamou essa área de Cemitério dos Dinossauros. Quando ele retornou para escavar, descobriu duas espécies novas. Um desses dinossauros era um carnívoro feroz, ao qual Sereno deu o nome de Afrovenator, ou caçador africano. Com braços curtos e dentes enormes, o Afrovenator parece, mas muito pouco, com seu primo americano, o Tyrannosaurus Rex. O outro animal era herbívoro, e seus ossos revelavam que ele também tinha um primo distante na América. Mas as semelhanças paravam por aí. Parecia que a África tinha sua própria linhagem de dinossauros. Uma maneira de provar essa tese seria encontrar um terceiro dinossauro em outro local do continente. Sereno voltou em 1995. Quando eu era garoto, eu era muito curioso, mas não tinha um objetivo. Agora eu tenho um: desvendar uma série de capítulos da vida dos dinossauros na África. Um dos capítulos continua em aberto. Em 1954, René Lavocat, um paleontólogo francês, aventurou-se sozinho pelas areias do Marrocos à procura de fósseis. Lavocat só encontrou fragmentos de ossos, que pertenciam a um animal totalmente desconhecido. Ele concluiu que eram de um carnívoro de aspecto estranho, chamado espinossauro. Paleontólogos alemães haviam descoberto essa criatura no Egito em 1914. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, durante um bombardeio aliado a Munique, os ossos foram destruídos e o espinossauro voltou a ser uma entidade desconhecida. Seguindo os passos de Lavocat, Paul Sereno espera agora encontrar a criatura inteira. Sereno reuniu sua equipe em Chicago e voou para Londres, onde comprou 4 jipes Land Rover que vai usar para atravessar o deserto.
A equipe seguiu nos jipes através da França e da Espanha, tendo Marrocos como destino. Esta é a maior expedição que já foi montada para atravessar o Saara. Sereno levou quase um ano organizando a empreitada, planejando a logística, reunindo as provisões e, o mais importante, escolhendo a equipe de 13 pessoas, alguns profissionais, outros amadores, mas todos muito entusiasmados. Numa viagem como esta, a resistência pode ser mais importante do que a experiência. O último banho quente é brindado com cerveja na Espanha. Este é um saurópodo quase completo, com um crânio. Também temos Gabriel Lion ou Gaby. Eles me chamam de Maiosaurus, que significa mamãe. E isso me dá o direito de dar umas palmadas neles. E também temos o Hans Larsson, chamado às vezes de... o que mesmo? Solo, que é o paleontólogo. E também ajuda com os carros e um monte de outras coisas. Está louco para achar e descrever o dinossauro. Didier Detail, paleontólogo francês, que também estuda os tubarões, ganha o título de embaixador, porque resolve os problemas complicados. Dave Riccio, que é geólogo e paleontólogo, já achou muitos ossos. Chris Seeger é estudante e enfrenta sua primeira expedição, não é? Está ganhando experiência. E Paul McGuine, que já participou de várias expedições, entende muito de evolução dos répteis e vai nos ajudar lá no campo. Jeff Wilson, o nosso saurópodo, é especialista em grandes dinossauros e talvez seja o mais animado para achar esses bichos enormes. Já fizemos um brinde a isso? Não? Então vamos. Só faz. Esse brinde é meio esquisito, hein, cara? A expedição chega a Tanger, na África, 11 dias depois de ter saído de Londres. É possível que encontre outras espécies no continente onde a humanidade começou a criar sua história. De madrugada, orações de centenas de mesquitas despertam a cidade medieval de Fez. Além de ser um bastião do islamismo, Fez é também um grande mercado a céu aberto. Combien por litro? Por quilo? Por quilo? Okay. Gabriel e Jeff e Dave não estão caçando fósseis hoje. Estão barganhando. Oh, no, no. Oh, yeah. We had gums, they die. Yeah, it's the price. Os Land Rovers vão levando mais de 1 tonelada de comida, mais de 80 quilos por pessoa. Combien? Toda a comida é desidratada. Tomates, carne, leite, queijos. 2 kilos. As frutas e verduras compradas aqui serão as últimas que eles vão comer durante sua viagem de 2 meses. As esperanças que Sereno tem de descobrir um novo dinossauro se baseiam numa criatura que só é seu nome, o espinossauro do Egito, um carnívoro diferente. Ele parece indicar que a evolução dos dinossauros na África sofreu um desvio. A pista mais quente é o espinossauro do Egito. É um enorme predador.
Sabemos pouco sobre ele, mas parece que ele era muito estranho. Tinha uma coluna dorsal cheia de grandes espinhas que seguravam uma espécie de vela. O espinossauro, ou lagarto com espinhos, viveu há 100 milhões de anos. Chegava a 12 metros e era o mais estranho de todos os carnívoros, com espinhas de até 2 metros saindo de suas costas, um queixo comprido e dentes como facas de churrasco. Ele provavelmente usava sua vela para controlar a temperatura do corpo. Quando o sol estava a pino, servia para resfriar o sangue que circulava por capilares na vela. Nas manhãs frias, virava a vela em direção ao sol para se aquecer. Se a África conseguiu produzir um animal tão estranho, é possível que tenha outras surpresas a revelar. Há uma história ou algumas pistas interessantes sobre como teria sido a vida na África. Nós sabemos que enquanto os continentes estavam ligados, os animais eram mais parecidos e às vezes muito parecidos. E os dados que temos indicam que a África tomou seu próprio rumo. Há 250 milhões de anos, os continentes de hoje estavam todos unidos num supercontinente chamado de Pangeia, e os dinossauros todos juntos. A África começou a se afastar da Pangeia há 150 milhões de anos, no final do período Jurássico. A separação total do continente ocorreu há uns 130 milhões de anos. E os dinossauros também se separaram. Foi aí que a natureza começou a desenvolver criaturas estranhas numa estufa gigantesca. E por isso nasceu a ideia que, quando os continentes realmente se separaram, a evolução dos animais tomou rumos diferentes. Pelo menos os carnívoros e talvez mesmo os herbívoros tiveram a sua evolução diferenciada. E o que queremos verificar é como foi essa evolução que levou a animais que nos parecem esquisitos. Será que foi apenas o isolamento quando o continente se separou ou algo realmente diferente estava acontecendo aqui? O maior risco que o pesquisador corre ao procurar na África dinossauros que nunca ninguém viu pode ser a perda da sua reputação. Os fracassados têm poucos seguidores. Se Cyrino e sua equipe não encontrarem nada, o livro sobre os dinossauros da África pode ser encerrado antes que se escreva o primeiro capítulo. Para achar os fósseis, os exploradores tentam encontrar pedras da idade dos dinossauros, 100 milhões de anos. Baseado num relatório de geólogos de Marrocos que dão consultoria à expedição, Cyrino resolve fazer um desvio e ir até um lugar chamado de Anual. Nossa sorte é que esses geólogos estão montando o mapa geológico de Anual e isso nos facilita, nos indica onde estão as pedras e as camadas que estamos procurando. Claro que eu quero encontrar o saurópodo. Olha, toda vez que você perguntar, eu vou dizer saurópodo. As pedras da idade dos dinossauros só afloram em algumas regiões da África. Anual é uma dessas regiões. Fica a 500 quilômetros a sudeste de Fez, nas encostas dos Montes Atlas. Os exploradores que vieram antes de Cyrino agiam, em geral, sozinhos, como o nômade Lavocar, que talvez tenha posto as mãos nos únicos ossos de um animal que não existe em nenhum outro lugar. O mistério é, onde ele achou esses ossos? O primeiro fóssil foi encontrado há uns 40 anos e até hoje nenhuma equipe explorou a região. É por isso que estamos animados por sermos a primeira equipe. Chegamos primeiro. A equipe vai passar uma semana explorando a região de Anual. A primeira tarefa é decidir onde procurar. Logo atrás dessa colina dá para ver uma língua enorme descendo. Então talvez esta colina aqui
Vamos distribuir os sacos de coleta e estabelecer nomes para os lugares onde encontramos ossos para depois podermos saber onde estão. Vamos tentar nos manter sempre uns à vista dos outros para ter uma ideia da distribuição desses afloramentos. Essas camadas têm uma espessura de 400 a 500 metros e nelas já foram achados fragmentos de ossos de dinossauro e dentes de mamíferos. É uma camada grossa e abaixo dela há outra de calcário. O afloramento tem uns 15 quilômetros de extensão e se estreita lá na frente. Vamos ver o que conseguimos fazer hoje. A equipe começa a pesquisar uma camada de pedra de 100 milhões de anos. Mas achar fósseis, mesmo aqui, é como garimpar ouro. Exige muito esforço e sorte. A topografia indica onde se pode encontrar fósseis. Daqui parece bem plano. Depois que os dinossauros sumiram, esta terra já virou mar, e o mar secou. Hoje é um deserto quente, varrido pelo vento. Há 90 milhões de anos, tudo que se movia por aqui estava nadando. A região estava toda debaixo d'água. Há 100 milhões de anos, a água estava restrita a lagos e pântanos. Aquilo lá parece um depósito. Alguma coisa ficou agarrada ali? É, porque dá para ver na beirada ali. Poucos dinossauros tiveram a chance de virar fóssil. O tempo e os elementos os destruíram. Talvez apenas um em 1 milhão deles tenha sido preservado. Mesmo que não se ache fósseis, acha-se pistas. Você pode achar um fóssil. É a melhor pista, mas se você não encontrar um, você pode examinar as condições do terreno para determinar as chances de achar fósseis por ali. Uma forma de saber qual é o sedimento que você está explorando é mastigar um pouco dele e sentir seu gosto. Isso é porque, com 1 ou 2 mordidas, você já sabe mais ou menos a quantidade de areia contida no sedimento. Tem um pouco de areia. O sedimento também revela como era o ambiente. Se era uma floresta, um leito de rio, um fundo de lago ou um deserto. O sedimento está impregnado de caulin, um mineral que se forma quando um lago salgado seca. Esta camada é linda, é grossa, tem uns 15 centímetros. E aquela no pé da colina tem quase 1 metro de espessura. E é a maior concentração de caulin que eu já vi. É um mau sinal. Se há caulin no solo, havia sal na água. Todos os lagos e pântanos seriam salobros, e a água não serviria para beber. Isto indica que o ambiente era hostil à vida em geral e à preservação de fósseis. Se um animal caísse morto nesta área, apodreceria antes que o sedimento se formasse, pois sua formação era muito lenta. Ou seria comido por abutres ou outros animais muito antes de poder virar fóssil. O que procuramos é um ambiente onde o solo tinha mais areia e podia cobrir rapidamente a carcaça do animal e permitir que ele ficasse preservado, virasse fóssil. A equipe encontra alguns fósseis marinhos, mas nenhum dinossauro. Depois de 7 dias perdidos em Anual, a equipe ruma para o sul, para uma região do Marrocos chamada de Kemkem. Fica perto da fronteira com a Argélia, uma área ainda em disputa, com paisagens tão estranhas quanto sua situação política. Eles deixam a região fria dos Montes Atlas e penetram numa das áreas mais quentes do mundo. Um lugar quase sem plantas, sem gente, sem sinais de vida. Tem um certo mistério, porque se conhece muito pouco dele.
É uma região de uma vastidão que não se encontra em qualquer outro lugar do mundo. A gente sente um certo respeito ao entrar numa área onde ninguém esteve antes. Um dos primeiros a andar por aqui foi René Lavocat, que conseguiu imaginar um animal a partir de uns poucos fragmentos de osso. Lavocat pode ter descoberto uma nova criatura, ou pode ter sido iludido por uma miragem. Ao fim de 3 semanas de viagem, a expedição de Cirino se aproxima do seu destino, o Kem-Kem. Esta é a última esperança de achar o que procuram. A prova de que os dinossauros da África eram uma espécie distinta. Eles vagaram pelo deserto durante 40 dias e 40 noites. E, por fim, encontraram alguma coisa. Quatro da madrugada. O Paul chegou na minha barraca e chamou. Cabe, Cabe. Eu estava chorando e disse, você não tem ideia do que descobrimos. Descobrimos uma coisa muito importante. Na solidão do Saara, eles estavam frente a frente com uma criatura nunca vista.